Já parou para pensar na riqueza de histórias e na sabedoria milenar que ainda pulsa forte nas comunidades indígenas do nosso país? Eles são os verdadeiros guardiões da floresta e de conhecimentos que o mundo precisa resgatar. Qual foi a última vez que você se sentiu realmente conectado com a natureza? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Queremos ler sua experiência. Mas, não para por aí, para que mais pessoas possam ouvir essa voz poderosa e essencial, precisamos do seu apoio. Clique agora no botão inscrever-se e ative o sininho. Juntos, vamos fortalecer a história e a causa indígena. É rapidinho, é de graça, e faz uma diferença enorme. O Filho da Floresta. Nas densas matas do Vale do Ribeira, onde o rio serpenteava entre pedras cobertas de musgo e as araucárias se erguiam como sentinelas ancestrais, vivia Jaguarari, aquele que tem a força da onça. Seu nome não era mero capricho dos pais, aos 25 anos, havia se tornado o mais hábil caçador de sua aldeia Guarani, capaz de rastrear uma anta por léguas sem perder o rastro e de abater um veado em movimento a 100 passos de distância. Jaguarari nascerá numa época de mudanças terríveis para seu povo. Os portugueses, que chegaram como comerciantes pacíficos décadas atrás, agora avançavam floresta adentro com bandeiras armadas, escravizando indígenas e queimando aldeias inteiras. Sua própria família havia sido dizimada quando ele tinha apenas 15 anos, pai, mãe e 2 irmãos menores mortos ou levados como escravos pelos bandeirantes paulistas que varreram a região como uma praga. Sobrevivera porque estava caçando longe da aldeia no dia do ataque. Quando retornou, encontrou apenas cinzas, corpos mutilados e o cheiro acre de sangue misturado à fumaça. Desde então, vivia como um fantasma entre as tribos remanescentes, oferecendo seus serviços como caçador e guerreiro, mas sempre com o coração consumido por uma sede de vingança que crescia a cada lua nova. O jovem Guarani havia desenvolvido uma técnica peculiar com o arco. Enquanto a maioria de seus irmãos usava arcos menores, mais práticos para a caça cotidiana, Jaguarari construíra uma arma de guerra, um arco longo feito de madeira de aroeira, com mais de 5 palmos de comprimento, capaz de disparar flechas com força suficiente para atravessar uma armadura de couro a 200 passos. Suas flechas eram obras de arte mortífera, pontas de ferro forjado trocadas com holandeses, hastes perfeitamente balanceadas e emplumações que garantiam trajetória certeira mesmo com vento forte. Durante 10 anos, aperfeiçoou não apenas sua pontaria, mas também táticas de guerra aprendidas observando os próprios portugueses. Estudava seus movimentos, suas fraquezas, a maneira como se organizavam em marchas e como reagiam quando atacados. Sabia que um homem sozinho jamais poderia enfrentar uma bandeira em campo aberto, mas também compreendia que nas matas fechadas, onde conhecia cada trilha e cada esconderijo, as vantagens se invertiam completamente. A oportunidade que esperava chegou numa manhã de março de 1679, quando soube através de mensageiros de outras tribos que uma grande bandeira paulista marchava em direção ao rio Iguaçu. Comandada pelo temido capitão Domingos Velho da Silva, a expedição contava com mais de 80 homens armados, portugueses, mamelucos e alguns indígenas traidores que serviam como guias. Seu objetivo era claro, capturar o máximo de indígenas possível para vender como escravos nas fazendas do Planalto. Jaguarari sentiu o sangue ferver nas veias quando ouviu os detalhes. Esta era a mesma bandeira que devastara 3 aldeias nas últimas semanas, deixando um rastro de morte e desolação. Mulheres estupradas, crianças sequestradas, anciãos mortos a facadas por puro sadismo. Era chegada a hora de cobrar o preço de tanto sofrimento, e ele sabia exatamente onde e como fazê-lo. O desfiladeiro do morto, um estreito corredor rochoso por onde a bandeira teria que passar obrigatoriamente, seria o local perfeito para transformar caçador em presa. A emboscada perfeita. O desfiladeiro do morto receberá esse nome sombrio décadas antes, quando uma avalanche natural sepultou uma caravana inteira de comerciantes. Agora, Jaguarari via naquele local a geografia perfeita para sua vingança. O corredor rochoso se estendia por quase meia légua, com paredes de pedra que chegavam a 15 metros de altura em alguns pontos. Havia apenas uma entrada e uma saída, e o caminho era tão estreito que os homens precisariam marchar em fila indiana, no máximo 2 lado a lado. Durante 3 dias, o guerreiro Guarani preparou meticulosamente sua armadilha. Conhecia cada rocha, cada fenda nas paredes, cada árvore que crescia nas bordas do desfiladeiro. Escolheu 12 posições estratégicas, pontos elevados de onde poderia atirar com precisão e depois desaparecer antes que os portugueses pudessem localizá-lo. Entre uma posição e outra, havia trilhas secretas que só ele conhecia, passagens estreitas entre as rochas que lhe permitiriam mover-se invisível como uma sombra. Preparou também armadilhas rudimentares mais eficazes.
Troncos podres estrategicamente equilibrados para rolar sobre os invasores, cordas feitas de cipó para fazê-los tropeçar nos momentos cruciais, e pequenas covas disfarçadas com galhos e folhas secas. Não eram armadilhas mortais por si só, mas criariam confusão e pânico, exatamente o que precisava para maximizar a eficiência de suas flechas. Sua aljava continha 60 flechas de guerra, cada uma testada pessoalmente. Além disso, havia escondido outras aljavas menores em pontos estratégicos do desfiladeiro, garantindo munição suficiente para um conflito prolongado. Calculava que, se tudo corresse conforme planejado, poderia disparar uma flecha a cada 10 segundos, mantendo esse ritmo por períodos de até 15 minutos antes de precisar mudar de posição. A bandeira de Domingos Velho era formada por homens experientes, mas também arrogantes. Vinham marchando há semanas sem encontrar resistência significativa, massacrando aldeias indefesas e capturando indígenas como se fosse uma caçada esportiva. Seus arquivos mostravam 83 homens, 40 portugueses bem armados com mosquetes, espadas e armaduras de couro, 20 mamelucos que serviam como soldados auxiliares, 15 indígenas colaboradores que atuavam como rastreadores e guias, e 8 escravos africanos forçados a carregar suprimentos. A disciplina da tropa era relaxada. Marchavam cantando, rindo alto, contando histórias obscenas sobre os horrores que haviam cometido nas aldeias. Muitos bebiam cachaça durante as paradas, e a formação militar era desleixada. O próprio capitão Domingos Velho, um homem de 50 anos que enriquecera com o tráfico de escravos indígenas, cavalgava na retaguarda protegido por seus melhores homens, deixando os soldados menos experientes na vanguarda. Jaguarari observou tudo isso de longe, seguindo a bandeira por 2 dias antes de assumir sua posição no desfiladeiro. Memorizou rostos, identificou quem eram os líderes, estudou o padrão de marcha e os momentos de maior vulnerabilidade. Sabia que teria uma única chance: se falhasse ou se sua posição fosse descoberta cedo demais, seria caçado e morto sem piedade. Na noite anterior ao ataque, o guerreiro Guarani realizou os rituais de guerra de seu povo. Pintou o rosto com urucum vermelho e carvão negro, desenhos que invocavam a proteção dos ancestrais e o poder da onça. Jejuou até o amanhecer, purificando o corpo e a mente para o que estava por vir. Quando o sol nasceu no horizonte, Jaguarari já estava em posição, seu arco longo empunhado, a primeira flecha encaixada na corda, esperando o momento exato para iniciar o maior massacre individual da história das guerras coloniais. As primeiras mortes. O som dos cascos e das botas ecoava pelo desfiladeiro como trovões distantes. Jaguarari, agachado atrás de uma formação rochosa a 10 metros de altura, controlava a respiração enquanto observava a vanguarda da bandeira entrar no corredor de pedra. Eram 6 homens, 2 portugueses jovens com mosquetes descarregados, 3 mamelucos conversando despreocupadamente e um indígena colaborador que examinava o chão em busca de pegadas. O guerreiro Guarani esperou até que a vanguarda estivesse exatamente no centro do desfiladeiro, longe o suficiente da entrada para não poder recuar rapidamente, mas ainda distante da coluna principal para que o alerta demorasse a se espalhar. Sua primeira flecha foi um tiro certeiro, atravessou o pescoço do português que marchava à frente, fazendo desabar com um gorgolejar horrível enquanto o sangue jorrava entre os dedos. Antes que os outros pudessem reagir, uma segunda flecha silbou pelo ar e se cravou no peito do mameluco que caminhava logo atrás, perfurando o coração com precisão cirúrgica. O homem nem sequer gritou, simplesmente tombou para a frente, morto antes de tocar o chão rochoso. Em 15 segundos, 2 homens experientes haviam se tornado cadáveres, e os sobreviventes ainda não conseguiam localizar de onde vinham os disparos. Emboscada! Emboscada! Gritou finalmente um dos portugueses, enquanto procurava desesperadamente abrigo atrás de uma pedra. Mas sua voz ecoou pelas paredes do desfiladeiro de forma confusa, e os homens da retaguarda não conseguiram entender imediatamente o que estava acontecendo. Essa confusão acústica era exatamente o que Jaguarari havia previsto: o eco das paredes rochosas distorcia os sons, criando o caos na comunicação. A terceira flecha acertou a coxa do indígena colaborador, que desabou gritando de dor enquanto tentava arrastar-se para longe da zona de tiro. Jaguarari havia mirado deliberadamente para ferir, não para matar. Queria que os gritos de agonia do traidor alertassem a bandeira inteira, criando pânico e forçando-os a entrar no desfiladeiro de forma desorganizada. Os 2 mamelucos restantes da vanguarda tentaram carregar seus mosquetes, mas as mãos tremiam tanto de medo que derrubaram a pólvora no chão. Um deles conseguiu disparar um tiro completamente errado, que ricocheteou nas paredes rochosas e quase atingiu um de seus próprios companheiros. O barulho do mosquete ecoou pelo desfiladeiro como um canhão, finalmente alertando toda a bandeira sobre o perigo. Da sua posição elevada, Jaguarari podia ver a coluna principal reagindo ao caos.
Homens corriam de um lado para o outro, alguns tentando recuar, outros avançando para socorrer a vanguarda. Era exatamente a confusão que ele esperava. Disparou mais 2 flechas em rápida sucessão, uma atingiu o braço de um português que tentava escalar as paredes rochosas, a outra atravessou a barriga de um mameluco que corria na direção errada. O capitão Domingos Velho estava gritando ordens contraditórias da retaguarda: avancem! Recuem! Formem quadrado! Mas suas palavras se perdiam no eco do desfiladeiro e nos gritos de dor dos feridos. Em menos de 3 minutos de combate, 6 homens já estavam mortos ou feridos gravemente, e a disciplina militar da bandeira havia se dissolvido completamente. Jaguarari sabia que esta era apenas a abertura. Agora, com os portugueses em pânico e desorganizados dentro do desfiladeiro, chegará a hora de implementar a segunda fase de seu plano. Silenciosamente, abandonou sua primeira posição e deslizou por uma trilha secreta entre as rochas, dirigindo-se para o ponto onde a emboscada realmente começaria a fazer jus ao seu título de massacre. O terror se espalha. Com a vanguarda dizimada e os gritos de alerta ecoando pelas paredes rochosas, toda a bandeira foi forçada a entrar no desfiladeiro. O capitão Domingos Velho, percebendo que recuar significaria abandonar seus homens feridos, ordenou um avanço em formação de combate. Era exatamente o que Jaguarari esperava: 80 homens comprimidos num corredor estreito, transformados em alvos perfeitos para um atirador posicionado nas alturas. Da sua segunda posição, uma plataforma rochosa natural a 15 metros do solo, o guerreiro Guarani tinha visão completa de quase todo o desfiladeiro. Podia ver os portugueses tentando se proteger atrás de pedras inadequadas, os mamelucos carregando desesperadamente seus mosquetes, e os indígenas colaboradores começando a questionar sua lealdade aos invasores. O pânico era uma arma tão mortífera quanto suas flechas. Uma saraivada de 8 flechas foi disparada em 40 segundos. Cada projétil encontrou seu alvo: um português tombou com a garganta atravessada, um mameluco desabou segurando o ventre perfurado, um africano escravizado foi atingido no ombro e começou a sangrar abundantemente, 2 soldados mais jovens foram alvejados nas pernas e caíram gritando sobre as pedras pontiagudas. Os outros 3 disparos forçaram grupos inteiros de homens a se esconderem em posições ainda piores. Os mosquetes portugueses começaram finalmente a responder, mas os tiros eram inúteis. Os soldados não conseguiam identificar a posição de Jaguarari, e as balas ricocheteavam nas paredes rochosas, criando um barulho ensurdecedor que só aumentava a confusão. Pior ainda, alguns dos ricochetes atingiram os próprios portugueses, 2 homens foram feridos pelos disparos de seus companheiros, aumentando o caos e a desmoralização. Ele está nas rochas! Nas rochas, gritava um sargento português, apontando vagamente para as alturas. Mas havia dezenas de posições possíveis, e cada vez que um grupo de soldados concentrava fogo numa direção, Jaguarari já havia se movido para outro ponto através de suas trilhas secretas. Era como tentar matar uma sombra, sempre presente, sempre mortífera, mas impossível de alcançar. A primeira armadilha foi acionada quando um grupo de mamelucos tentou escalar uma parede rochosa aparentemente segura. O tronco podre que Jaguarari havia equilibrado cuidadosamente despencou com força brutal, esmagando 2 homens instantaneamente e quebrando a perna de um terceiro. O som do impacto, ossos quebrando, gritos de agonia, ecoou pelo desfiladeiro como um aviso sombrio de que a própria geografia estava contra eles. Domingos Velho começou a compreender a dimensão da armadilha. Este não era um ataque indígena comum, feito no calor do momento com poucos guerreiros desorganizados. Era uma emboscada militar planejada meticulosamente por alguém que conhecia perfeitamente tanto o terreno quanto as táticas portuguesas. Pela primeira vez em décadas de expedições, o capitão Bandeirante sentiu o gosto amargo do medo genuíno. Tentou reorganizar seus homens numa formação defensiva, mas o desfiladeiro não permitia manobras militares convencionais. Os soldados estavam espalhados por 200 metros de corredor rochoso, separados em pequenos grupos que se escondiam atrás de pedras inadequadas. Cada tentativa de reagrupamento expunha mais homens aos disparos certeiros do arqueiro fantasma que os caçava das alturas. Quando o 15º português tombou com uma flecha atravessando o pulmão, alguns soldados começaram a falar abertamente em retirada. A moral da tropa, construída sobre décadas de vitórias fáceis contra aldeias indefesas, estava se despedaçando contra a resistência implacável de um único homem que havia transformado suas próprias terras numa armadilha mortal gigantesca. O arqueiro fantasma. Jaguarari havia calculado corretamente: depois de 20 minutos de massacre unilateral, os portugueses estavam completamente desmoralizados.
Corpos se espalhavam pelo chão rochoso como uma macabra trilha de sangue, e os sobreviventes se escondiam atrás de qualquer pedra disponível, tremendo não apenas de medo, mas de uma crescente compreensão de que estavam sendo sistematicamente exterminados por um inimigo que parecia conhecer cada movimento antes mesmo que eles o fizessem. Da sua terceira posição, Jaguarari observou o capitão Domingos Velho tentando desesperadamente organizar uma retirada ordenada. Mas o desfiladeiro se transformará numa armadilha perfeita. Os homens da vanguarda estavam mortos ou feridos gravemente, bloqueando parcialmente a saída, enquanto os da retaguarda hesitavam em avançar através do corredor da morte. Qualquer movimento expunha os soldados aos disparos certeiros do arqueiro invisível. Foi neste momento que Jaguarari cometeu seu primeiro erro. Movendo-se da terceira para a quarta posição, foi avistado por um mameluco experiente chamado João Pedroso, veterano de dezenas de expedições. Ali! Na fenda entre as pedras, gritou o homem, apontando diretamente para onde o guerreiro Guarani se deslocava. Imediatamente, 15 mosquetes se voltaram na direção indicada. A saraivada de tiros ricocheteou nas paredes rochosas ao redor de Jaguarari, e uma das balas raspou seu ombro esquerdo, abrindo um talho sangrento que o fez cambalear. Era apenas um ferimento superficial, mas o sangue escorrendo pelo braço lembrou brutalmente de que não era imortal. Mais importante, sua posição havia sido parcialmente revelada, e os portugueses finalmente tinham algo concreto para mirar. Forçado a improvisar, o guerreiro Guarani abandonou seu plano original de movimento ordenado entre posições pré-definidas. Agora precisava usar toda a sua agilidade e conhecimento do terreno para permanecer vivo enquanto continuava o ataque. Deslizou por uma passagem estreita entre duas formações rochosas, emergindo numa posição que não havia planejado usar, mas que oferecia ângulo perfeito para atingir o grupo que o havia descoberto. 3 flechas foram disparadas em rápida sucessão. A primeira atravessou o peito de João Pedroso, matando instantaneamente o homem que quase arruinara a emboscada. A segunda atingiu um português jovem na garganta, fazendo desabar numa poça de sangue. A terceira perfurou o braço direito de um sargento, forçando-o a largar o mosquete e gritar de dor enquanto tentava estancar o sangramento. Mas o ferimento no ombro estava afetando sua precisão. Quando tentou disparar uma quarta flecha, a dor fez sua mão tremer ligeiramente, e o projétil passou a poucos centímetros da cabeça de um mameluco, cravando-se inutilmente numa árvore seca. Era um erro que jamais cometera antes, sua pontaria havia sido perfeita até aquele momento. Os portugueses perceberam a mudança. Ele está ferido. O demônio está ferido, gritou alguém, e uma nova onda de coragem percorreu as fileiras sobreviventes. Soldados que há poucos minutos tremiam de terror começaram a se mover com mais ousadia, tentando flanquear as posições do arqueiro e forçá-lo a se expor para disparos certeiros. Jaguarari compreendeu que a dinâmica do combate havia mudado. Não podia mais contar apenas com sua invisibilidade e posicionamento superior. Agora, ferido e com sua localização aproximada conhecida, precisaria usar táticas ainda mais extremas para continuar dizimando os invasores. Era hora de transformar o desfiladeiro numa câmara de horror onde cada passo dos portugueses os aproximaria mais da morte. Silenciosamente, começou a se mover em direção às suas armadilhas mais elaboradas, aquelas que havia guardado para o momento em que precisasse desesperadamente inclinar a balança da batalha a seu favor. A carnificina sistemática. Com 32 portugueses, mamelucos e colaboradores já mortos ou gravemente feridos, Jaguarari sabia que havia atingido o ponto crítico da batalha. Os sobreviventes, mesmo aterrorizados, começavam a se organizar numa tentativa desesperada de localizar e eliminar seu torturador invisível. Era hora de implementar a fase mais brutal de seu plano, as armadilhas que transformariam o desfiladeiro numa máquina de matar. Deslizando por uma passagem secreta que conhecia desde criança, o guerreiro Guarani atingiu um ponto estratégico onde havia preparado sua armadilha mais elaborada. Um conjunto de pedras grandes, aparentemente estáveis, havia sido cuidadosamente desestabilizado com alavancas de madeira. Uma única corda de cipó, quando puxada, desencadearia um deslizamento localizado que bloquearia completamente a saída do desfiladeiro. O momento chegou quando viu um grupo de 15 portugueses tentando escalar as paredes rochosas para fugir do corredor da morte. Puxou a corda com força, e toneladas de pedra despencaram numa avalanche controlada. 7 homens foram esmagados instantaneamente, seus gritos abafados pelo rugido das rochas. Os outros 8 ficaram presos entre os escombros e o resto da bandeira, feridos gravemente incapacitados de continuar lutando. Com a saída bloqueada, os portugueses sobreviventes compreenderam finalmente que estavam numa armadilha mortal sem escape.
O pânico se transformou em desespero, e alguns soldados começaram a disparar seus mosquetes aleatoriamente nas paredes, na esperança desesperada de atingir o arqueiro fantasma que os exterminava metodicamente. O barulho era ensurdecedor, mas os tiros erráticos apenas desperdiçavam pólvora preciosa. Jaguarari aproveitou o caos para mudar novamente de posição, desta vez assumindo um ponto ainda mais elevado que lhe dava visão completa dos sobreviventes encurralados. Sua aljava principal estava quase vazia, mas havia outra escondida nesta posição com 20 flechas frescas. Apesar da dor no ombro ferido, sua pontaria mortal retornou com força total. Uma sequência de 12 flechas foi disparada em 2 minutos. Cada projétil encontrou um alvo vital, corações perfurados, gargantas atravessadas, artérias principais cortadas. Os portugueses tombavam um após outro, alguns morrendo instantaneamente, outros agonizando por longos minutos enquanto o sangue escorria pelas pedras e formava poças vermelhas que refletiam o sol do meio-dia. O capitão Domingos Velho, percebendo que sua expedição havia se transformado num massacre, tentou uma última estratégia desesperada. Ordenou que os poucos sobreviventes formassem um círculo defensivo, usando os corpos dos mortos como barricadas improvisadas. Era uma tática que poderia funcionar em campo aberto, mas no ambiente claustrofóbico do desfiladeiro apenas concentrava os alvos para o arqueiro. 3 armadilhas menores foram acionadas em sequência quando os portugueses tentaram se reorganizar. Cordas de cipó fizeram soldados tropeçarem sobre pedras afiadas, ferindo-os gravemente. Pequenas avalanches localizadas, acionadas por contrapesos simples, desabaram sobre grupos de homens que tentavam encontrar abrigo seguro. Cada armadilha não era mortal por si só, mas criava ferimentos, confusão e mais exposição aos disparos certeiros. Quando o sol começou a declinar, apenas 17 homens da bandeira original permaneciam vivos, e destes, 7 estavam feridos gravemente demais para continuar lutando. O chão do desfiladeiro havia se transformado num cemitério a céu aberto, coberto de cadáveres, poças de sangue coagulado e o fedor doce e nauseante da morte recente. O som dominante não eram mais os gritos de guerra ou os disparos de mosquetes, mas os gemidos agonizantes dos feridos e o zumbido sinistro das moscas que já começavam a se reunir sobre os corpos. Jaguarari havia transformado uma expedição militar confiante numa tragédia sangrenta que seria lembrada por gerações. Mas a batalha ainda não havia terminado, e ele sabia que os sobreviventes desesperados eram talvez mais perigosos do que os soldados confiantes do início da manhã. O preço da vingança. Com a tarde avançando e apenas 17 homens ainda vivos da bandeira original, o capitão Domingos Velho finalmente compreendeu que estava diante do maior desastre militar de sua carreira. Décadas de experiência em massacrar aldeias indefesas não o haviam preparado para enfrentar um único guerreiro que havia transformado seu próprio território numa máquina de matar implacável. Jaguarari, da sua posição elevada, observou os sobreviventes tentarem uma última manobra desesperada. Os portugueses começaram a empilhar os corpos de seus companheiros mortos numa barricada macabra, usando os cadáveres como proteção contra as flechas. Era um ato de profanação que encheu o guerreiro guarani de uma fúria ainda maior, se isso fosse possível. 6 flechas foram disparadas com precisão cirúrgica, cada uma encontrando as partes dos corpos inimigos que permaneciam expostas atrás da barricada de cadáveres. Um português que tentava carregar seu mosquete recebeu uma flecha no olho direito, tombando instantaneamente. Um mameluco que se movia para uma posição melhor foi atingido na base do pescoço, morrendo afogado no próprio sangue. 4 outros soldados foram feridos gravemente em braços e pernas, seus gritos de agonia ecoando pelas paredes rochosas. Foi então que Jaguarari cometeu seu segundo erro crucial. Movendo-se para uma posição ainda mais vantajosa, pisou numa pedra solta que se deslocou com um ruído distintivo. Um dos indígenas colaboradores, que havia sobrevivido até então permanecendo imóvel entre os escombros, identificou imediatamente a direção do som. Lá! Na pedra pontuda à direita, gritou em português, apontando diretamente para onde o guerreiro se encontrava. 8 mosquetes dispararam simultaneamente, e desta vez a sorte não favoreceu completamente Jaguarari. Uma bala atravessou sua coxa esquerda, outra raspou suas costelas, e uma terceira quebrou parcialmente sua aljava, espalhando flechas pelo chão rochoso. O guerreiro guarani cambaleou, sentindo pela primeira vez na batalha que sua própria morte era uma possibilidade real e próxima. Sangrando abundantemente de 3 ferimentos, Jaguarari foi forçado a abandonar qualquer pretensão de sutileza. Desceu das alturas usando uma trilha perigosa que normalmente evitaria, chegando ao nível do desfiladeiro apenas 50 metros distante dos sobreviventes portugueses.
Agora era uma caçada cara a cara, sem vantagem de posicionamento, apenas a habilidade de um arqueiro ferido contra 11 homens desesperados armados com mosquetes e espadas. Mas mesmo ferido, o guerreiro Guarani ainda possuía velocidade e conhecimento do terreno que os invasores não poderiam igualar. Movendo-se de rocha em rocha com agilidade felina, disparou suas últimas 12 flechas numa sequência brutal que durou apenas 3 minutos. Cada disparo era calculado para causar o máximo de dano, não apenas matar, mas aterrorizar os sobreviventes com a visão dos companheiros morrendo de formas particularmente horríveis. Quando sua última flecha se cravou no coração do Capitão Domingos Velho, fazendo o líder da bandeira desabar sobre a pilha de cadáveres que havia usado como proteção, apenas 6 homens permaneciam vivos no desfiladeiro. 4 estavam feridos gravemente demais para representar ameaça real, um havia enlouquecido completamente e murmurava orações incoerentes, e o último, um jovem português de talvez 20 anos, chorava abertamente enquanto tentava carregar seu mosquete com mãos que tremiam incontrolavelmente. Jaguarari aproximou-se devagar, cada passo uma tortura devido aos ferimentos nas pernas. Tinha apenas uma flecha restante, havia recolhido uma das que errara o alvo anteriormente. Seus olhos encontraram os do jovem português, e por um momento houve apenas silêncio no desfiladeiro da morte, quebrado apenas pelos gemidos agonizantes dos feridos e o gotejamento constante do sangue sobre as pedras. O preço da vingança estava se revelando maior do que Jaguarari havia antecipado. Mesmo vitorioso, sabia que estava morrendo lentamente, suas forças se esvaindo junto com o sangue que manchava as rochas ancestrais de sua terra. O nascimento da lenda. Com as últimas forças, Jaguarari arrastou-se até uma formação rochosa sagrada onde seu povo realizava rituais ancestrais. Ali, recostado contra as pedras que haviam testemunhado séculos de história guarani, começou a entoar o canto de morte dos guerreiros. Sua voz, embora fraca, ecoou pelo desfiladeiro com uma dignidade que contrastava brutalmente com os gemidos agonizantes dos poucos invasores ainda vivos. Os 2 sobreviventes, o indígena colaborador chamado Tibiriçá e o africano escravizado conhecido apenas como João, observavam à distância, aterrorizados demais para se aproximar do homem que havia se transformado numa força da natureza. Ambos compreendiam que haviam testemunhado algo que transcendia uma simples batalha, o nascimento de uma lenda que seria contada ao redor das fogueiras por gerações incontáveis. Tibiriçá, que havia traído seu próprio povo por promessas vazias dos portugueses, sentia o peso esmagador da culpa enquanto observava Jaguarari morrer lentamente. Aquele homem sozinho havia feito o que aldeias inteiras não conseguiram, deteve uma bandeira completa, vingou incontáveis mortes e mostrou que a resistência indígena não estava extinta. O colaborador sabia que retornaria às suas terras carregando uma história que mudaria para sempre a percepção de seu povo sobre a possibilidade de resistir aos invasores. João, o africano, compreendia uma verdade ainda mais profunda. Escravizado desde criança, havia sido forçado a carregar suprimentos para homens que considerava deuses da guerra invencíveis. Agora via esses mesmos homens reduzidos a cadáveres espalhados por um desfiladeiro, mortos por alguém que lutava pela mesma liberdade que ele próprio sonhava. A semente da rebelião, que havia sido plantada em seu coração anos atrás, floresceu definitivamente naquele momento. Quando a lua cheia surgiu no horizonte, Jaguarari havia morrido. Seu corpo permaneceu na posição de descanso do guerreiro, com o arco longo ainda empunhado e o rosto voltado para as estrelas. Os 2 sobreviventes esperaram até o amanhecer antes de ousar se aproximar, e encontraram uma cena que se gravaria para sempre em suas memórias, um homem que havia enfrentado um exército e vencido. Tibiriçá retornou às aldeias remanescentes carregando mais do que apenas notícias, trazia uma transformação completa de perspectiva. A história do arqueiro fantasma do desfiladeiro do morto se espalhou como fogo pela floresta. Tribos que haviam se resignado à escravidão ou ao extermínio começaram a organizar resistências. Jovens guerreiros passaram a treinar com arcos longos, tentando emular as técnicas de Jaguarari. Emboscadas similares, embora em menor escala, começaram a acontecer por toda a região. João escapou durante a confusão e conseguiu chegar aos quilombos do interior, onde sua história sobre o guerreiro Guarani que matara uma bandeira inteira inspirou revoltas entre os escravizados. A lenda de Jaguarari transcendeu divisões étnicas, tornando-se símbolo de resistência tanto para indígenas quanto para africanos oprimidos pelos mesmo sistema colonial brutal. Os portugueses, quando finalmente descobriram os restos da expedição de Domingos Velho, ficaram tão aterrorizados que evitaram aquela região por anos. O desfiladeiro foi oficialmente declarado território do demônio nos mapas coloniais, e nenhuma bandeira ousou atravessá-lo novamente. A simples menção do nome Arqueiro Fantasma era suficiente para fazer soldados experientes reconsiderarem suas missões.
Décadas depois, quando os netos dos sobreviventes contavam a história ao redor das fogueiras, o número de mortos havia crescido na tradição oral, alguns falavam em 100 invasores mortos, outros em 200. Mas os mais velhos, que conheciam Tibiriçá antes de sua morte, sempre corrigiam, foram 65. Eu sei porque estava lá. E isso já era mais do que suficiente para provar que um homem pode valer mais que um exército inteiro quando luta pela justiça de sua causa. A lenda de Jaguarari havia se tornado imortal, um símbolo eterno de que mesmo contra odds impossíveis, a coragem e a determinação de um único indivíduo podem mudar o curso da história e inspirar gerações futuras a nunca aceitarem passivamente a opressão.